Bom, ainda sobre esse relatório da Polícia Federal, esse relatório da PF, foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, apontou que Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, teria se encontrado mais de 10 vezes com o ministro Dias Toffoli, isso entre 2023 e 2024. Segundo a investigação, os encontros indicariam uma relação mais próxima do que a demonstrada em conversas de WhatsApp, nas quais o ministro convida o banqueiro para sua festa de aniversário. Bom, o fato é, à medida que surgem novos e novos fatos, todos os dias, citando Dias Toffoli, a sua relação com Daniel Vorcaro, também aumenta o coro que sugere que não bastou a saída do ministro dessa relatoria do caso. Parece que está restando, principalmente se a gente olhar aqui para o nosso chat, a opinião pública, que é uma medida mais forte, que seria a saída dele até mesmo da Suprema Corte. O fato é, mais de 10 reuniões presenciais entre 2023 e 2024, convites para festa de aniversário via WhatsApp. Fica cada vez mais difícil para o Toffoli rebater o relatório da PF, o qual ele inclusive afirmou recentemente que se tratava de ilações. A propósito disso, eu quero trazer um ponto aqui. Quando o ministro disse isso, ele verbalizou, na verdade, uma fake news. Por quê? Ele falou que a corporação não tinha legitimidade para pedir a suspeição dele por não ser parte do processo. Ok, esse é um ponto. Agora, onde é que consiste a mentira? No seguinte, aparentemente ele naquele momento, naquele dia, estava um tanto quanto acuado. Não é? Ele falava sobre o relatório ali de 200 e tantas páginas que foi entregue pela PF para o ministro Edson Fachin. E esse material, em nenhuma dessas 200 páginas, pede explicitamente a suspeição de Toffoli. Só elenca ali, que o professor Marcelo Suano disse, evidências que foram encontradas no celular do Vorcaro, que na visão dos investigadores tornariam inviável a permanência do Toffoli na relatoria do caso do Banco Master. Caivano. É exatamente isso. A gente falou também, tratamos em momentos anteriores, quando essa notícia surgiu, foi a imprensa que disse que a PF tinha pedido a suspeição do Dias Toffoli. Acredito eu, até para criar uma aura aí de falta de correição. Vamos lá, o que é correição, né? De agir da maneira correta para a PF, já tentando manipular a notícia para a população. Mas não. A PF não fez isso, ela fez do jeito certo, a gente tratou aqui, artigo 33, parágrafo único da LOMAN, quando ela percebe indícios de prática de crime por um ministro, tem que entregar, se ele não fosse ministro, né, se ele fosse só um juiz, um magistrado, entregar-se-ia à instância superior. Como nesse caso o superior a ele é o presidente do STF, então entregou-se todas essas provas para o ministro Fachin, que é o presidente da corte. Então não se trata realmente de um pedido de suspeição, não se tratou, nunca se tratou. Se tratou da apresentação de um relatório com 200 páginas aí, apresentando todos esses indícios. E aí eu vou encerrar dizendo o seguinte, o André Mendonça, o ministro André Mendonça, que, óbvio, a gente vem enaltecendo, vem torcendo para que ele faça um grande trabalho, nessa reunião da Omertá, ele diz o seguinte, pelo que foi vazado, não, um absurdo dizer que há uma relação íntima em apenas 6 minutos de conversa. Ora, o que está revelado agora não são apenas 6 minutos de conversa entre os dois, que até eu tenderia a dizer, não dá para ser íntimo de uma pessoa que você conheceu por 6 minutos. Agora, em 2 anos, 2023 e 2024, você teve 10 reuniões com essa pessoa, isso começa a caracterizar, sim, sociedade, uma interferência de um ou outro no negócio de um ou de outro, né? Um interesse comum para um determinado negócio, de toda sorte, tudo que um ministro do STF não poderia ter. Professor Marcelo Suano. Olha, se prestar atenção, a situação de desgraça que nós estamos vivendo é tão grande. Vamos imaginar a seguinte situação. Ok, concordo com a pessoa. Não basta apenas ter afastado o Toffoli. Ele tem que sair do STF. Esse seria o sonho de todos eles. E a nossa desgraça, por uma razão simples. Ele vai sair como? Empichado? Dificilmente isso vai ocorrer. Dificilmente o Senado, sob a presidência do Alcolumbre, vai querer trazer um pepino desse tamanho para si. Por quê? Porque ele sabe que ele tem muito verão passado que o STF conhece. Primeira coisa. Então, como é que ele sairia? Por uma renúncia. Recebe uma embaixada, recebe uma representação do Estado brasileiro como um prêmio pelo que ele fez, declaro a suspeição
declarada a suspeição, anula-se a prova, todas as provas vão acabar sendo anuladas. Significa o quê? Nós começamos do zero ou não começamos para nada, não vai dar em nada. Vai ter que acreditar em tudo aquilo que a CPMI pode fazer no ano eleitoral sem tempo para tanto. Vamos começar por aí. Aí nós temos o pior. Saiu da frigideira para cair no fogo. Por quê? O Lula indica 2. Quem que ele vai indicar? O Bessias. Bessias, corre, deita, faz isso para lá. O Bessias ocupa o local de quem? Do Barroso. E o Alcolumbre olha para o Lula e diz assim, bom, não foi preciso do impeachment, porque nós resolvemos isso politicamente, mas você me deve. Senão eu não aprovo nada que você vai pedir aqui que seja eleitoreiro. Manda o meu Bessias. Bessias 2, vai, deita, rola, faz isso, vai, cai para lá. Vai quem? Rodrigo Pacheco, para tratar dos assuntos corporativos de sua excelência, Davi Alcolumbre. Percebeu a situação de desgraça que nós vivemos, Daniel? Nós estamos numa situação em que a gente tem que botar todas as esperanças naquilo que o André Mendonça pode trazer de esclarecimento para a sociedade e acreditar que a sociedade vai ter condição de se estruturar para responder a isso, em especial no processo eleitoral que virá, e fiscalizando o TSE para que o TSE não permita que haja um roubo, porque se não tiver roubo, eu tenho certeza, Flávio Bolsonaro ou qualquer um que seja indicado pelo Jair Messias Bolsonaro será eleito. Na última vez que eu participei aqui do Faroeste, que a gente estava comentando sobre essas notícias que saíram, eu cheguei a comentar que antes do trovão sempre vem um raio, né? Estão caindo alguns raios aqui e uma hora, inevitavelmente, vai cair o trovão. E o que a Polícia Federal fez desde o começo é soltar esses pequenos raios para o Fachin, alertando do que pode acontecer. Mas aparentemente ele está se omitindo de todo esse caso, não está tendo esse pulso firme com o que está acontecendo sob a sua presidência. Isso está respingando em outros poderes, em outras instituições da República, que nem foi mencionado aqui. O que está fazendo o Senado? O que está fazendo o próprio presidente Fachin? Então, é preciso que, nesse momento, outras instituições assumam essa responsabilidade para poder informar o povo brasileiro. Porque senão eles vão só apostar no esquecimento, em um outro escândalo, em outro caso que vai vir, e isso não vai ser mais tratado. E aí eles vão assumir todas essas estratégias que você comentou, professor. Então é preciso, sim, que a Polícia Federal, dentro da legalidade, faça o que ela está fazendo. E que o André Mendonça mantenha a sua palavra que vai dar carta branca para a polícia trabalhar. Porque se você juntar isso e esse caso for pegando tração, é inevitável que, sim, alguém acabe aí saindo, ou, enfim, é preciso ver os desdobramentos desse caso agora. Mas não pode ter vácuo, porque essas pessoas que estão envolvidas, ministros, os próprios parlamentares que não tomam posição porque sabem dos verões passados, não podem, porque não pode cair no esquecimento, porque se cair no esquecimento é mais um escândalo que vai para debaixo do tapete no Brasil, e aí eles não param em nenhum lugar, porque eles vão exatamente apostar nisso que eu acabei de comentar, que é o esquecimento. Um parágrafo só. Você devia falar do Andrei. Sim. Ok. Muito provavelmente eles devem ter viajado para acompanhar as semifinais do Campeonato Paulista com o Corinthians, porque foi com o Lula é corintiano. Se acha que já não está sendo preparado lá, qual vai ser o movimento estratégico envolvendo a Polícia Federal? Eu tenho quase certeza que nessa viagem isso vai estar sendo tratado. E eu trago ainda um pouco mais para trás na questão do Hugo Mota, quando ele foi eleito ali para a questão da anistia, para poder pautar a anistia, e logo que ele foi eleito, ele foi convidado ali para um jantar com alguns ministros do Supremo e tudo mais, e no dia seguinte ele mudou totalmente a posição dele em relação à anistia. Então, sim, esses encontros, essas viagens, eles falam que não comentaram sobre nada, que foram imparciais, mas todos nós brasileiros sabemos a verdade. O ponto positivo agora é que a gente não está abaixando a cabeça para o que está acontecendo. O povo brasileiro está denunciando, está indo atrás da lei, da Constituição, para poder expor tudo isso. E tem um outro antídoto também, que foi a própria Lava Jato. A Lava Jato, ela seguiu o seu curso, mas lá na frente tudo foi anulado, tudo acabou dando certo para aqueles que estavam devendo, que tinham coisas ilegais. Agora esse é o caso Master, que está seguindo pelo mesmo caminho, que só não pode acabar do mesmo jeito. Mas teve esse antídoto da Lava Jato, e agora sim o povo brasileiro está prestando atenção no que está acontecendo e no que vai vir a concluir no final disso tudo. Pois é, em linha com o que você disse, Gabriel, a nossa espectadora Maria Sueli escreveu o seguinte: não podemos parar com as manifestações, não podemos de fato baixar a cabeça, porque é através disso que nós conseguimos melhorar a situação, retirar
os políticos da inércia. Agora, Luiz Arthur Nogueira, vou dizer uma coisa para você. Você deixou a nossa audiência extremamente preocupada. No nosso chat aqui tem muita gente comentando. Pensei uma mensagem só, que é da Marilene, dizendo o seguinte: eu acho que esses tiranos, eles assistem os programas da direita, os programas da Oeste, para pegarem ideias, porque vocês dão muitas. Eu vi esse comentário aqui, né? Não dá ideia para os inimigos. Eu lamento informar que eles são muito espertos, né? Eles já pensaram nisso muito antes do que eu, pode ter certeza, né? Se é premeditado para no futuro anular a prova, a gente viu na Lava Jato o que aconteceu, anularam tudo. Por muito menos anularam tudo. Então, assim, o Toffoli colocou as mãos nas provas. Se precisar derrubar o Toffoli para anular todas as provas, eles vão derrubar o Toffoli. Simples assim, para salvar todo mundo. Não sou eu que estou dando essa ideia ela é óbvia para eles. Ela é óbvia para eles. Então, no limite. Agora, Daniel, vai ter espaço para falar das festinhas do Vorcaro ou não? Uhum. Porque tem a ver com isso. Posso falar um pouquinho? Não? Claro, tem a ver. As festinhas são sensacionais. Eu estava lendo a matéria aqui da Folha de São Paulo, o relato das festinhas que aconteciam lá em Trancoso, no litoral da Bahia, em que o Vorcaro alugava uma casa, né, uma mansão, que era da senhora Sandra Habib, que é esposa do Sérgio Habib, que é o presidente da Jack Motors, né, aquela empresa de carros, né? Então, o diálogo dela com o corretor que alugou o imóvel para o Vorcaro, assim, é de você rolar de rir, porque ela fala assim: eu aluguei para 30 pessoas, o Vorcaro colocou 60, sendo que 30 eram mulheres da noite. Ela usa outra expressão, né? Sabe mulheres da noite que usam roupas com pouco tecido? Do job. Isso. Muito bem. Aí, olha o detalhe da festa. A festa tinha, segundo ela, integrantes dos 3 poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. Tá? Todo mundo participava das festinhas familiares do Vorcaro. Muito bem. Nessa festa, ou nas festas, ninguém podia entrar com celular, para poder ninguém filmar ninguém, em situações constrangedoras. Sabe qual é a única pessoa que tinha celular dentro da festa? O Vorcaro. Sabe quem foi o único que filmou a festa? O Vorcaro. Esse mesmo celular que foi apreendido pela Polícia Federal. Tem imagens das festinhas, com integrantes dos 3 poderes. Colocou uma central de câmeras, né? Você acha que não é do interesse deles anular as provas dessas que estão nesse celular do Vorcaro? É por isso que eu falo, as peças se encaixam, Daniel. Então, esses celulares do Vorcaro, que é mais de um, né? Eles são bomba em todos os sentidos. Nas negociações escusas do Banco Master, mas também nas festinhas, que podem acabar com muitos casamentos por aí.